Então, esses meristemas agora não são mais apicais e nem primários, são laterais ou secundários, tá? E eles vão dar esse volume. E essas ilustrações aqui já são bem significativas. Percebam que eu tenho um caule, onde eu tenho um grande volume de tecido. E esse volume de tecido que vai surgindo, olha aqui a quantidade de xilema secundário, olha o que a gente chama da parte externa, que seria a casca, que nós vamos entender que, na verdade, é chamada de periderme. Então, todos esses tecidos externos que vão surgir fora que até o crescimento primário existia aqui epiderme, dentro do córtex, parênquima, colênquima, esclerênquima, xilema e floema. Agora não, agora nós temos tecidos a mais, dando volume para a planta que surgem aí de um crescimento secundário. E aqui, nessa ilustração, é bem interessante a gente já observar, ó, o surgimento de uma raiz lateral surgindo lá do periciclo, como eu já antecipei para vocês. Então, as raízes laterais, elas só existem nas eudicotiledôneas, e somente as eudicotiledôneas têm crescimento secundário. Não esqueçam disso, tá? Só para a gente, então, relembrar, a protoderme forma, no crescimento primário, forma a epiderme, no sistema fundamental, parênquima, colênquima, esclerênquima, isso não vai mudar no crescimento primário, né? E no sistema vascular, o procâmbio forma xilema e floemas primários. Agora, essa planta que já ganhou altura, ela vai começar a ganhar o quê? Espessura. E essa espessura é graças a dois meristemas, o felogênio e o câmbio. O felogênio vai formar a periderme e o câmbio vai formar o xilema e o floema secundário. Parece bem fácil, né? Mas vamos lá. Esse é aquele mesmo quadro que a gente já viu, que a gente já comentou. Agora, nossa intenção é observar a partir daqui, tá? Daqui, onde eu tenho meristemas laterais, isso aqui a gente já aprendeu. Vemos o felogênio sendo possível de ser produzido de 3 opções, como nós falamos na aula passada, e o câmbio também, podendo vir de 3 opções que podem produzi-lo. O que eu quero dizer com isso? Que eles não surgem do nada, são tecidos que já se encontram na planta no crescimento primário, que são capazes de formar esses meristemas secundários. E ali eu tenho felogênio agora formando subefeloderme e o câmbio formando xilema e floema secundário. No caso do felogênio, esse primeiro aqui, é ele quem vai formar a parte mais externa, enquanto que o câmbio, ele vai dar volume para a parte interna, já que ele é quem vai produzir os vasos vasculares que estão ali mais para o meio da planta, né? Como nós falamos, esse acréscimo de tecidos dá à planta uma espessura. E essas duas ilustrações a gente vai falar com mais detalhe aqui. Onde elas ocorrem? Gimnospermas, em eudicotiledôneas e algumas monocotiledôneas, mas isso aqui é muito raro de acontecer. No caso do felogênio, é interessante a gente entender que a periderme surge do felogênio, tá? O felogênio é o meristema. O que nós aprendemos? Célula inicial, célula derivada, meristema formando tecido. O felogênio, ele vai formar 2 tecidos, sendo um para fora e um para dentro. Ele forma o suber para fora e forma a feloderme para dentro, como a gente vê nessa imagem aqui, ó. Esse aqui é o felogênio, que está no meio em azulzinho, formando suber para fora e feloderme para dentro. Ou seja, eu tenho um meristema formando
dois tecidos. Só que quando eu somo, eu não posso somar, né? Mas eu considero tudo. Quando eu vou considerar o meristema mais os dois tecidos, eu tenho uma camada chamada periderme, que as pessoas comumente confundem muito com casca. É a casca da árvore. Na verdade, o conceito de casca é outro. Ele é um conceito bem mais amplo, incluindo outros tecidos. Mas vulgarmente seria aquela parte externa de quando eu olho para um caule, para uma raiz, e aquela parte externa ali, o que eu estou conseguindo ver, na verdade, é o suber que está para fora. Para que eu veja o felogênio e eu veja a feloderme, eu preciso fazer um corte, certo? São células vivas e semelhantes ao parênquima e dão aumento de compressão na epiderme, fazendo o quê? Uma substituição. Já que a planta está em crescimento secundário e essas três camadas vão começar a surgir, imagina bem que na parte externa eu tenho a epiderme, tá? Eu teria a epiderme. Mas a formação desses tecidos, que na verdade ela se inicia aqui embaixo e vai empurrando a epiderme para fora, isso faz com que a epiderme desapareça. Então, o felogênio, a periderme, ela substitui a epiderme. Tá bom? Isso aqui tem que ficar claro. O suber, ele é formado por células mortas, por isso aquela casca mais grosseira, sabe? Do lado de quando você vê o caule, ou imagina você agora, nesse momento, tentando tocar um caule de uma árvore já bem grande, já bem desenvolvida. Então, aquela casca que se desfaz, bem grosseira, isso ali são células mortas de suberina, tá? Então, suberina com lignina. É bem compactado e sem espaços, ó. Olha ele aqui, a região do suber. Essas células aqui, ó, estão completamente unidas. Elas têm essa função justamente de trazer essa proteção, esse fechamento para a parte externa, para evitar justamente, talvez, de alguns herbívoros que possam entrar na parte interior da planta, alguns herbívoros sugadores que podem sugar a seiva. Só que assim como eu mostrei para vocês que na epiderme eu tenho o estômato para fazer troca gasosa, aqui nessa região eu tenho a lenticela na região da periderme, que é uma ruptura, ou seja, uma abertura nesse suber, que vai também permitir trocas gasosas. Então, seria algo similar ao estômato, tá? Então, essa camada tão fechada, na verdade, ela em alguns locais possui rupturas, e essas rupturas são chamadas de lenticelas. Podemos encontrá-las em raízes aéreas, nos caules, bastante, e em alguns frutos, como, por exemplo, a maçã. Aqueles furinhos que você vê na maçã, bem próximo, se você pegar a casca bem próximo, se olhar, aquilo tudo ali são lenticelas, tá? Que estão visíveis. Então, quando eu olho para essa imagem aqui, o que eu vejo? Epiderme ou periderme? Nenhum dos dois. O que eu estou vendo aqui é o suber. Por quê? Para eu ver, se fosse para ver periderme, eu tinha que ver suber para fora, felogênio no meio e feloderme para dentro. Então, eu não posso responder que é periderme. Não posso. E epiderme também não é, porque essa planta já tem uma característica completamente diferente. Então, o que eu estou vendo aqui para fora é somente o suber, certo?
Aí aqui eu queria deixar esse conceito para vocês, para que vocês não confundam a periderme com a casca, embora vulgarmente se fale muito que tira a casca da árvore e tal para fazer garrafada e tal. Cuidado, porque anatomicamente o conceito de casca são todos os tecidos primários, ou seja, quem são os tecidos primários? Parênquima, colênquima, esclerênquima, tá? E secundários, externos ao câmbio. Cadê o câmbio? Olha aqui, bem vermelhinho aqui. O câmbio tá aqui, formando xilema para dentro e floema para fora, não é? Xilema para dentro e floema para fora. Então, todos os tecidos, quer sejam primários ou secundários, que estão para fora do câmbio, ou seja, a partir do floema, vão ser casca. Então, eu posso pegar aqui floema secundário, fibras de floema primário, parênquima, colênquima, esclerênquima, um pouco de epiderme, se ela ainda não tiver sido substituída, a feloderme, o felogênio e o próprio suber, quando ele já tiver formado. Então, para que eu fale cientificamente e anatomicamente o conceito de casca, eu preciso incluir todos esses tecidos, tá bom? Outra característica que é muito comum, que vocês devem observar bastante aí nos quintais de casa, nos sítios, que quando vocês veem, é esse tipo de descascamento. A gente fala até tá descascando o caule, né? Como se estivesse realmente se rompendo. E aí você pode confundir como se fosse a epiderme sendo substituída pela periderme, né, que a gente fala isso, que está havendo o acúmulo desses tecidos mortos que estão externos à última periderme. Só que a gente precisa não confundir periderme com ritidoma. Então, no caso da goiabeira, esse tecido que está sendo retirado não é epiderme, é ritidoma, tá bom? Ele tem um outro conceito. O câmbio, nós falamos já do felogênio, o câmbio, por fim, vai formar xilema e floema secundários, ou seja, antes, onde eu tinha procâmbio formando xilema para dentro e floema para fora, eu não mostrei para vocês lá no comecinho, o procâmbio formava xilema primário para dentro, floema primário para fora. Agora, esse procâmbio foi substituído pelo câmbio, tá? E esse câmbio agora passa a produzir xilema e floemas secundários. Lembrando que a quantidade de xilema secundário produzida, ela é muito maior do que o floema, principalmente em órgãos como raiz e caule. E daí é que vem a madeira, tá? Então, o xilema secundário, no caso do caule, ele tem essa capacidade de ser formado em uma grande quantidade. Enquanto ele vai sendo formado, ele vai substituindo, ele vai empurrando os restos de xilema primário. E esse xilema secundário, ele passa a ocupar um grande espaço. Aqui, nesse caso, a gente está usando o caule como exemplo, mas podia ser uma raiz, certo? E a quantidade de floema, ó, ela é bem menor que essa que está em azul. Então, esse excesso de xilema secundário, na verdade, é o que nós chamamos de lenho secundário, que vulgarmente nós chamamos de lenha, ou seja, madeira. Então, professora, significa que quando eu vou me referir à madeira, eu estou me referindo a xilema secundário? Sim, basicamente sim. Tem um pouco de outros tecidos, mas o principal tecido que forma a madeira é o xilema secundário. Sem ele, não haveria madeira,
tá bom? Então, além dele, tem aí os outros elementos que ocorrem, mas o interessante aqui que eu quero que vocês se atentem realmente é para essa questão dessa importância econômica e de lembrar que esse xilema secundário é responsável pela formação da madeira. Eu acho que muitos de vocês já perceberam que na madeira a gente observa umas marcas, que são essas marcas aqui, que são circulares. Depende muito, assim, às vezes elas não são tão perfeitas, porque depende muito do local onde essa planta se desenvolveu. Na verdade, essas faixas de madeira, elas existem por causa do câmbio. O câmbio, que é esse meristema secundário que forma xilema e floema, ele tem uma capacidade de atuar produzindo xilema e floema, mas ele também pode parar a sua produção. E toda vez que o câmbio cessa e ele para a sua atividade, e isso depende muito de fatores ambientais, tá? Principalmente questões de temperatura, estações do ano, quando elas são bem definidas, todas essas modificações ambientais, existem estudos mostrando que a altitude de onde a planta se encontra pode interferir, os nutrientes também podem interferir. O que importa é saber que os anéis de crescimento, eles só surgem devido à atividade cambial. Então, quando o câmbio cessar, ele vai deixar uma cicatriz. E essa cicatriz nada mais é do que o anel de crescimento. E quando eu consigo ter as condições ambientais daquele local bem definidas, por exemplo, eu sei quanto tempo durou a estação chuvosa e quanto tempo durou a estação seca. Eu somo aquilo ali, eu consigo somar, né, e dividir pelos meses do ano e conseguir calcular a idade da planta, de acordo com o número de anéis de crescimento. Se é um local onde as 4 estações do ano são bem definidas, um ano tem 12 meses, eu posso ter ali 4 anéis, né? 4 vezes o câmbio deixou a marca. Então, a cada 4 anéis, eu posso ter um ano. Mas isso, gente, é muito subjetivo, tá? Essa é uma área chamada de dendrologia, e ela envolve muito mais outras questões para que se faça esse tipo de mensuração. Mas fica aqui a informação para vocês de que o câmbio é o responsável pela formação desses anéis e que esses anéis podem ser, sim, utilizados na quantificação de idade dessas plantas, tá bom? Nós temos ainda o lenho inicial e o lenho tardio, que eles têm ali, é o que é formado primeiro, o que é formado depois, lembrando que o inicial vai ter paredes mais finas, tá? E o tardio não. E para finalizar, eu queria que vocês aprendessem a diferença dentro dessa madeira formada no xilema secundário entre o cerne e o alburno. Nós temos 2 regiões ali. Uma é não funcional, ou seja, é morta, e a outra é funcional. Suas células estão atuando normalmente. Nessa ilustração é interessante porque a gente consegue observar desde a face externa as camadas, ó, o suber, o felogênio, o feloderme, os 3 formando a periderme, uma camada de floema vivo, e aí ele começa a falar da casca, porque são os tecidos externos ao câmbio. Todos os tecidos externos ao câmbio formam a casca, certo? E o que eu tenho para dentro aqui, na região do xilema secundário, é cerne e alburno. Lembrando que o cerne é o que está no meio, até digo para os alunos, ó, usa a letra C, cerne está no centro, e o alburno é o que está mais para fora.
E uma outra característica, deixa eu ver se eu tenho essa imagem, isso aqui eu não vou falar para vocês. Ah, eu não tenho uma imagem muito boa. Aqui. Essa região mais escura, não falei para vocês que o cerne é o do centro? Ele é mais escuro. E o alburno, ele é mais claro. Esse é não funcional, morto, e esse é funcional, vivo. Por isso ele é mais claro. Então, essa impregnação de lignina, de suberina, de ácidos graxos é o que vai permitindo que essa madeira da parte central vá perdendo a sua vitalidade, ou seja, o seu metabolismo, enquanto que a parte externa continua funcionando normalmente. Então, se eu pedir para vocês diferenciarem cerne de alburno, além de diferenciar, dá para eu diferenciar a posição, um está no centro, mais para o centro, outro mais externo, a funcionalidade. Um é vivo, o outro é morto, e ainda a coloração. Um é mais escuro e o outro é mais claro, tá bom? E assim a gente finaliza essa parte de crescimento primário, crescimento secundário, e assim, gente, a gente tem uma ideia de que isso se repete durante a formação de todos os órgãos da planta, raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Vai variar? Óbvio que vai variar, mas esses tecidos obrigatoriamente vão surgir ao longo desses órgãos a partir desses meristemas, obrigatoriamente. Sem a presença desses meristemas, que são as células iniciais, não haverá a formação dos tecidos e, portanto, não haverá a formação dos órgãos, tá bom? E assim a gente finaliza essa parte.